Meus irmãos, você está olhando para uma serva sua que espera em Cristo, muito embora eu não esteja vendo o seu rosto. Mas se você está aqui comigo neste momento, é porque você deseja passar a eternidade comigo e eu com você. Esse é o desejo do meu coração e eu sei que é o desejo do seu coração. Nós temos buscado ao Senhor, eu e você, com fome e com sede. E se nós estamos aqui, é porque nós estamos insatisfeitos com quem nós verdadeiramente somos. Somente o Senhor sabe quem eu sou e quem você é. E Ele, somente Ele, pode nos tirar de onde nós estamos e nos colocar aonde Ele deseja que estejamos. Nós vamos estudar agora o que uma mensagem, textos que eu já preguei incontáveis vezes a respeito dessa mensagem. Em púlpitos, em salas online, mas eu nunca havia tido o conhecimento, o entendimento como eu estou tendo agora, a partir do momento que eu comecei a estudar a respeito da justiça de Cristo pela fé. Na verdade, meus irmãos, todos esses temas escatológicos, todos esses temas que se referem, que fazem referência a profecias, que fazem referência a mensagens que realmente impactam a nossa vida e que nos chamam, nos sacodem para uma tomada de decisão, todas essas mensagens, elas precisam estar sob o prisma, sob o entendimento e a interpretação da justiça de Cristo, pela fé. Nós vamos entender como a mensagem do selamento, ela só pode realmente ser vivida por mim e por você, e nós estarmos separados, seguros, quando a ira de Deus for derramada, nós só poderemos estar seguros se nós realmente compreendermos o que está aqui nas Sagradas Escrituras, no espírito de profecia, e o que o Senhor Deus deseja que nós vivamos a partir desse conhecimento. Porque teoria é a coisa mais linda que tem. Citar versos bíblicos e do espírito de profecia de memória é uma bênção. Mas se nós formos virgens, que temos a lâmpada, mas não temos a chamazinha, que é o testemunho, é o que o povo vê, o que as outras pessoas veem, que é a nossa vida em testemunho. Se isso não for uma realidade na nossa vida, principalmente dentro do nosso lar, onde nós nos sentimos mais confortáveis para pecar, se isso não for uma realidade na nossa vida, as nossas palavras serão proferidas, destituídas de poder. E o que o Senhor nos pede hoje, pede a mim e pede a você, é poder. Viva a vida de Cristo de forma que você tenha poder ao falar. Eu vou compartilhar mais tarde a tela. Nosso estudo não vai demorar menos de 1h30, queridos. Eu sei que você vai sair. Eu não tenho afazeres fora de casa. Mas eu sei que você tem. E muito provavelmente você vai precisar parar de assistir esse estudo para sair para os seus afazeres. Esse estudo será gravado e irá para o meu canal. O meu canal não é monetizado. Quando eu peço a você que se inscreva, eu convido você a se inscrever no meu canal, não é para outro motivo, senão dar a ele visibilidade, para que as mensagens que estão nele
alcancem outras pessoas. Não vou ganhar nunca nada com isso. Mas nós precisamos divulgar as mensagens para este tempo. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Ezequiel, capítulo 8. Nós vamos ler, irmãos. Ler. O povo de Deus é um povo de leitura. E eu gostaria, com certeza você já leu incontáveis vezes, este capítulo e o capítulo 9. Mas até o final, fique até o final para entender na prática. O que falta para nós como povo é entender as mensagens de Deus na prática. O que eu faço? Qual é a minha parte para ser selado? E o que Cristo faz por mim para eu ser selado? E essa parte esse detalhe vital só vai ficar evidente no final do estudo. Se você puder, fique conosco. Se não, assista depois. Ezequiel, capítulo 8, queridos, antes de aprofundar no texto bíblico, Ezequiel era contemporâneo de Daniel. Enquanto Daniel profetizava, exercia sua função de profeta de Deus na corte de Babilônia, simultaneamente estava Ezequiel sendo profeta de Deus entre os cativos, fora do palácio. Então, ali a mensagem de Deus estava sendo dada nestes dois contextos. E Ezequiel 8 e 9 são capítulos que foram escritos especificamente para pessoas de Deus, filhos de Deus, num contexto de grande luz. Num contexto, no nosso caso, num contexto de luz total. Então, aqui, quando você vir o Senhor falando do povo dele de Israel naquele tempo, não pense que é para aquele tempo, é para mim e para você hoje. Ezequiel 8 e 9 foram escritos para adventistas do sétimo dia. É para o nosso povo. Mas também é para o povo que está crescendo em luz do conhecimento da verdade de Deus. Dito isso, vamos para o verso 1 de Ezequiel 8. Abra as suas santas escrituras, no verso 1, que diz assim. Eu estou lendo na versão King James, a Bíblia é Legado. E sucedeu no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês. Eu sentei na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim. Então, quem estava ali com Ezequiel? Os líderes, os que tinham grande responsabilidade em Judá, no meio do povo que tem luz. A mão do Senhor Deus caiu ali sobre mim. Verso 2, então eu contemplei, e eis uma semelhança com uma aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos para baixo. O que é que são lombos? Aqui, ó. Dos lombos para baixo, e dos seus lombos para cima, com uma aparência de brilho, com uma cor de âmbar. Verso 3, e pôs a forma de uma mão, e tomou-me pelos cachos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe nas visões de Deus para Jerusalém. Visão. A porta do portão interno, que olha em direção ao norte, e onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca ciúme. Para onde Ezequiel foi levado? Para Jerusalém, a cidade de Deus. O povo escolhido morava em Jerusalém. Lembre, Ezequiel não estava em Jerusalém, ele estava em Babilônia. E Deus o levou até Jerusalém em visão. Então, quando ele levou em visão em Jerusalém, a cidade de Deus, o povo escolhido morava em Jerusalém. E ali o Senhor vai mostrar 4 abominações terríveis para Deus, em primeiro lugar, ofensivas ao Senhor, em primeiro lugar. E eis que a glória, verso 4, do Deus de Israel estava ali, de acordo com a visão que eu vi na planície.
Agora começa a primeira abominação, no verso 5. Então Deus me disse: Filho do homem, levanta os teus olhos agora em direção ao norte. Assim eu levantei os meus olhos para o caminho em direção ao norte. E eis que ao norte, no portão do altar, atenção, no portão do altar, o altar ficava onde? No santuário, correto? No pátio. Estava esta imagem de ciúme na entrada. Verso 6. E disse, além disso, para mim, filho do homem, vês tu o que eles fazem? As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que me afaste do meu santuário. As abominações de uma liderança corrupta. E, queridos, vou deixar muito claro, estamos aqui no meio de pessoas maduras espiritualmente. Então, por gentileza, não desvirtuem as minhas palavras. Quando eu falo uma liderança, eu vou deixar bem claro agora. Eu sou liderança. Deus vai me cobrar as palavras que eu estou proferindo agora, gravadas em vídeo aqui para vocês. Deus vai me cobrar, porque eu exerço uma função de liderança como missionária de Deus, tanto no meu lar quanto fora dele. Deus vai me cobrar. Deus vai cobrar de você, como liderança. Sacerdote que está me assistindo, Deus vai te cobrar como liderança. E a sua esposa também. Então, quando eu falo liderança, eu estou falando, sim, de liderança eclesiástica. Mas também eu estou falando de liderança de ministérios de sustento próprio. Estou falando de liderança sacerdotal nos lares, entende? Então, quando eu falar aqui liderança, são todos os líderes envolvidos. Ocupem eles cargos eclesiásticos ou não. Tudo bem? Então, vamos avançar. As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui para que me afaste do meu santuário. Então, abominações cometidas no santuário de Deus, seja um templo oficial ou um templo do lar, ou um templo de ministério de sustento próprio, essas abominações, o que é que elas fazem, queridos? Afastam o Senhor Deus. O texto continua, mas vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações. Verso 7. E trouxe-me à porta do átrio. E quando eu olhei, eis um buraco na parede. Aqui vem a segunda abominação. Então disse-me, filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis uma porta. E disse-me, entra e contempla as perversas abominações que eles fazem aqui. Assim eu entrei e vi, e eis toda forma de coisas rastejantes e animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel, ídolos da casa de Israel, da casa do povo de Deus, retratados na parede ao redor. Vou parar bem aqui. O que nós temos contemplado no secreto, o que nós temos mantido em nossos lares, o templo de Deus, também que são templos, e nós descobrimos que os nossos lares são igrejas, templos físicos de adoração ao Senhor, principalmente na pandemia, quando nós fomos proibidos de frequentarmos templos oficiais das denominações religiosas. Então, o que nós temos contemplado e mantido dentro do nosso lar, que são abominações e que afastam o Senhor Deus do seu santuário. Somos o santuário do Espírito Santo, queridos. Nós precisamos ler os textos bíblicos de forma ampliada, de forma que o Senhor deseja que nós entendamos. O que nós temos mantido diante dos nossos olhos ao contemplarmos Instagram, videozinhos do YouTube e do Instagram, dos Reels. Quanto tempo nós temos utilizado para tal? Entende? Tudo isso se torna idolatria. Quanto tempo nós temos dedicado, meus irmãos, à comunhão com os nossos queridos no nosso lar, com os nossos filhos?
tudo que nos desvia do sagrado, da sagrada missão de conduzir almas a Cristo é idolatria. Verso 11. E lá estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e no meio deles estava Jaazanias, filho de Safã, e com cada homem o seu incensário em sua mão, e em uma espessa nuvem uma espessa nuvem de incenso subia. Queridos, estes 70 homens representavam a liderança política e religiosa de Israel. Se eles estavam oferecendo incenso, é porque eles tinham cargo sacerdotal. Caso de líder, tinham função espiritual, eclesiástica. Entende a gravidade do que estava acontecendo? Eles estavam oferecendo incenso. O incenso, o Senhor Deus deu claras instruções em Levítico 16 da função, do que tinha que acontecer em cada compartimento de cada parte do santuário, como a dedicação que deveria haver na composição de cada parte ali do santuário. E só quem podia oferecer incenso eram os sacerdotes. Verso 12. Então Deus me disse, Ezequiel falando, filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem no escuro, em secreto, cada homem nas câmaras de suas imagens, pois eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Vem agora a terceira abominação que o Senhor vai descrever, das 4. Ele também me disse, vira-te ainda novamente, tu verás maiores abominações que eles fazem. Então, ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor. Portão da casa de Deus. Não era da casa deles, não. Era da casa de Deus. O lugar mais sagrado de Israel, que estava em direção ao norte. E eis que lá estavam sentadas mulheres chorando a Tamuz. Tamuz, o deus da agricultura, o deus pagão da agricultura, o deus da fertilidade e do amor secreto. Mulheres de Israel, adorando, pranteando em forma de adoração a Tamuz. 4ª abominação. Então ele me disse no verso 15, tu viste isto, ó filho do homem? Vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações do que estas. Verso 16, e ele trouxe-me para o átrio interior agora da casa do Senhor. E eis que a porta do templo, entre o pórtico e o altar, querido, pórtico é a parte, são as colunas, a coluna de entrada no templo do lugar santo, e o altar. Entre o pórtico e o altar, nesta posição do templo, estavam cerca de 25 homens, com suas costas viradas para o templo do Senhor e com suas faces em direção ao leste. E eles adoravam o sol em direção ao leste. Queridos, eu não tenho a imagem aqui, mas você, com certeza, como adventista do 7º dia, você tem a disposição de cada parte do templo na sua mente. O que eu vou falar agora, você vai acompanhando visualmente. O templo do Senhor foi designado por Deus para que a porta de entrada do templo sempre ficasse voltada para o leste, para o lugar onde o sol nasce. Por quê? Porque ao entrar no templo, as costas do sacerdote, das pessoas que ministrariam ali, inclusive do adorador que entrava para oferecer o seu sacrifício ali no altar, junto do sacerdote, o adorador, o penitente, o arrependido, o confessor de pecados, ao confessar ali que cria em Cristo como único e suficiente para lhe livrar de pecados e de perdoar os seus pecados, ele estaria dando as costas para quem? Para o paganismo,
para o sol, que era tão adorado ali nas comunidades pagãs da época. O Senhor Deus determinou ao seu povo que as costas do seu povo fossem dadas para o sol. Mas estes 25 homens, o que eles estavam ali? Em solo sagrado. Israel, Jerusalém já era solo sagrado. E até o entorno, alguns metros fora dos muros de Jerusalém, ainda era considerado terra santa. Mas o terreno do santuário era o mais sagrado que existia. Eles estavam ali, de que forma? De costas para Deus e voltados para o leste, adorando o sol, fazendo exatamente o contrário do que o Senhor Deus havia pedido eles. E outra, 25 homens, se eles estavam ali, é porque eles não eram qualquer homens, porque para entrar no santuário, no pátio do santuário, tinha que ter um propósito ali, envolvido no ritual ali, no serviço do santuário. Se aqueles homens estavam ali não como adoradores comuns, eles tinham um propósito ali, uma função a desempenhar. E eles estavam adorando o sol. Muito bem. Vamos agora para o verso 17. Então ele me disse: Tu viste isto, ó filho do homem? É isto uma coisa leve para a casa de Judá, que eles cometam as abominações que cometem aqui? Muita atenção agora. Porque encheram a terra de violência e voltaram a me provocar a ira, e eis que eles põem o ramo ao seu nariz. Queridos, porque encheram a terra de violência e voltaram a me provocar a ira. De que forma esse tipo de comportamento, de tudo que nós estamos lendo aqui em Ezequiel 8, de que forma isso faz com que os adoradores, faz com que essas atitudes tornem a terra inteira, encham a terra inteira de violência? Eu demorei muito para compreender isso. Mas, queridos, ao se afastarem de Deus por meio da idolatria, estas pessoas, eu vou falar estas pessoas porque nós estamos lendo aqui, mas somos eu e você. Se nós nos afastarmos de Deus e estas pessoas, por se afastarem de Deus por meio da idolatria, elas escolheram outro senhor. Ficou evidente que a escolha de outro senhor foi feita. E sem a guia do Espírito Santo ao escolher um outro senhor, as ações de violência não são mais refreadas. E o coração carnal prevalece. Entende? Então, as ações de violência e a carnalidade, elas só são refreadas, queridos, quando nós estamos nos submetendo dia a dia e momento a momento ao Senhor Deus, por meio de nós escolhermos a Ele como nosso Senhor. E o último verso de Ezequiel 8 nos diz assim: portanto, é Deus falando. Conclusão: eu também tratarei com fúria. O meu olho não poupará, nem terei pena. E embora clamem aos meus ouvidos em alta voz, ainda assim eu não os ouvirei. Irmão e irmã, você conhece o seu Deus? Se você conhece o seu Deus, você sabe quão difícil é para ele fazer essa declaração. Então, meus irmãos, aqui está o contexto nos apresentando, está nos apresentando. É Deus falando, nos apresentando tudo o que ocorre pela sua liderança. E eu já expliquei qual é essa liderança. Tudo o que acontece pela sua, provocado, praticado pela sua liderança, e que tem
provocado um Deus santo à ira. E agora, ele já disse que não vai poupar. E nós vamos ver em Ezequiel 9 o que ele vai fazer. E aqui é a mensagem vital para a minha compreensão e a sua, de como nós vamos ser selados ou não para Deus. Agora vem o capítulo 9, verso 1. Ele gritou também aos meus ouvidos em alta voz, dizendo: queridos, o Senhor não falou para Ezequiel de forma tranquila, foi de forma forte, incisiva. E a palavra no original é gritou, gritou, dizendo: fazei com que os intendentes sobre a cidade se aproximem, cada homem com as suas armas destruidoras em sua mão. Intendentes são os homens, são as pessoas responsáveis pela matança. Então, vamos continuar. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em sua mão. E um homem entre eles, então eram 6, mas tinha um outro entre eles que estava vestido de linho, com um tinteiro de escritor, ou, em outras versões, de escrivão ao seu lado, em outras versões, à cintura. E eles entraram, todos eles, os 6 e o 7º. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. O altar de bronze, o altar de sacrifício. E a glória do Deus de Israel se elevou acima do querubim, lembram? Do lugar santíssimo, sobre o qual estava até a soleira da casa, e ele clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. E o Senhor disse a este 7º, vestido de linho: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram, em outras versões, que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que nós lemos, que são feitas no meio de Jerusalém, no meio do povo que tem mais luz. Queridos, eu vou parar bem aqui. Que marca ou selo é este? Precisamos entender. O livro Eventos Finais, se você quiser anotar e nunca leu, o livro Eventos Finais, na página 19, e isto está no capítulo 15 do livro Eventos Finais. Eu vou ler, não vou projetar. Diz que não é algum selo ou marca que possa ser visto. Mas muita atenção agora. Deus nos diz que é mas a consolidação, na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, consolidação da verdade, de modo que não possam ser abalados. Então, esta marca, na verdade, queridos, o selo de Deus está aqui, na consolidação da verdade, na consolidação da verdade intelectual, ou seja, de modo racional, e de modo espiritual. Isso vai ficar mais claro para nós adiante, quando nós entrarmos nos slides. Então, este anjo, este homem, com tinteiro de escrivão na cintura, ele tinha a mesma função semelhante do que o anjo destruidor, o anjo da morte, da 10ª praga no Egito. Ele tinha que passar por cima, por isso que Páscoa, Pessach, é passar por alto. Ele tinha que passar por cima e ver a marca. Este homem, com o tinteiro, ele tem que ver essa consolidação, na verdade, aonde, queridos? Na nossa vida. Em testemunho a todas as nações.
Lembra? É isso que este homem com tinteiro de escrivão na cintura, ele precisa ver em mim e em você. Vamos avançar. Verso 5. E aos outros 6, disse o Senhor Deus ao meu ouvir: ide após ele. Ou seja, enquanto ele está selando os que realmente vivem de acordo com os princípios de Deus, intelectualmente e espiritualmente, como disse, eventos finais, ide após ele através da cidade e feri. Não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente jovens e velhos, donzelas e crianças pequenas, e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens, anciãos que estavam diante da casa. Nada mais justo, meus irmãos, de começar por aqueles que mais receberam luz, os mais experientes, os que têm função eclesiástica, os que ocupam cargo de liderança nos lares, nos ministérios de sustento próprio. Nada mais justo. Queridos, o Senhor Deus não vai atrás daqueles que estão caminhando ainda e que não têm. Já pensou se o Senhor pesasse na balança igualzinho a nós e a Lutero? Lutero não tinha luz do sábado, por exemplo. Ele poderia ser cobrado disso? Não. O Senhor Deus pesou Lutero exatamente antes de sua morte, exatamente com o conhecimento da verdade que ele tinha e do que ele viveu em testemunho, no secreto. A mesma coisa sou eu e você. O Senhor Deus está nos pesando, meus irmãos, segundo a luz que nós recebemos. E o Senhor começa por aqueles que têm mais conhecimento da verdade. Verso 7. E ele lhes disse aos 6, profanai a casa e enchei os átrios de mortos. Vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. Verso 8. E sucedeu que quando eles os estavam matando, e eu fui deixado cair sobre minha face, Ezequiel falando, e clamei e disse: ah, Senhor, Senhor Deus, tu destruirás todo resíduo, em outras versões, restante, e o sinônimo aqui é remanescente. Vamos substituir por remanescente? Ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o remanescente de Israel no derramar da tua fúria sobre Jerusalém? Fúria ou ira? Queridos, aqui é um cenário de pragas, de derramamento de pragas. Ezequiel, ao ver essa visão, ao contemplar essa visão do que Deus faria com aqueles, a matança foi tão grande, a perda de vidas para Satanás foi tão grande, de pessoas, e nós estamos falando, queridos, estamos falando de adventistas do sétimo dia. É para mim e para você, para o povo que professa aguardar a Cristo, guardando o sábado. Queridos, guardar o sábado não quer dizer nada se não houver o Espírito Santo, que é quem nos motiva, que é quem nos instrui, quem nos conduz à guarda do sábado. Então, Ezequiel ficou aqui em completo desespero. Senhor, tu vais matar todos. Então, ele me disse, o que Deus falou então para Ezequiel, depois que ele falou isso, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. E a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de perversidade, porque dizem,
O Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê tudo isso que está acontecendo. E quanto a mim, também, o meu olho não poupará, diz o Senhor. Nem terei pena, mas eu recompensarei o caminho deles sobre sua cabeça. Nós colheremos os frutos como líderes espirituais. Nós colheremos os frutos, meus irmãos. 11. E eis que o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro ao seu lado, reportou ao assunto dizendo: eu tenho feito como me ordenaste. Semelhante ao anjo destruidor, que viu a marca nos umbrais das portas dos israelitas, a marca de sangue, o sangue de Cristo simbolizado ali. Nós estamos marcando, meus irmãos, os umbrais das nossas portas espirituais com o sangue do Salvador. Meus irmãos, nós vamos passar agora ao que a serva do Senhor, a ler o que a serva do Senhor nos deixou revelado por meio de textos inspirados. Eu tenho convicção de que você já viu isso, já leu e já estudou a esse respeito. O que eu peço a vocês é que os irmãos estejam muito atentos agora, porque nós vamos ampliar tudo isso que nós lemos aqui nas Sagradas Escrituras. Saímos da luz maior, vamos agora para a luz menor. Mas é luz e tem peso eterno. E nós vamos entender como a mensagem do selamento do povo de Deus se relaciona intimamente com a justiça de Cristo. Os textos que vamos ler estão baseados no livro de Ezequiel 9, em Testemunhos Seletos, volume 2, no capítulo 10. Vamos iniciar nossa leitura, acompanhe aí. A ordem é: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Nós lemos isso em Ezequiel 9, 4. Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar as palavras da vida. Eu estou aqui pregando as palavras da vida. Você, na sua casa, tem pregado as palavras da vida. Se você é um pregador da palavra de Deus nos púlpitos, você tem pregado as palavras da vida. Então, o Senhor está falando a todos estes, principalmente os sacerdotes e sacerdotisas dos lares. Haviam reprovado, aconselhado e suplicado. Alguns dos que estavam desonrando a Deus arrependeram-se e humilharam o coração diante dele, mas a glória do Senhor apartara-se de Israel. Embora muitos ainda continuassem com o quê? As formas da religião, faltava seu poder e sua presença. Meus irmãos, forma de religião, você entende o que quer dizer isso? Forma de religião nada mais é do que frequentar templos, ter cargos em templos, professar uma fé, ter um título. Eu sou adventista do sétimo dia, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou católico. Mas, embora muitos continuassem as formas da religião, faltava o seu poder e a sua presença. Queridos, transmitir a imagem de que é um cristão exemplar, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas o Senhor Deus sonda o nosso coração no secreto. No secreto. Lembram de Ezequiel 8? As 4 abominações que o Senhor mostrou, todas ocorriam em secreto. Por quê? Como a gente sabe disso? Porque tinha um buraco e o Senhor pediu para que Ezequiel abrisse, porque eles estavam ali no secreto. Ao tempo em que sua ira se manifestar em juízos, e aqui a gente sabe que são as pragas, esses humildes e devotados seguidores de Cristo se distinguirão do resto do mundo pela angústia de sua alma,
a qual se exprime em lamentos e pranto, reprovações e advertências. Queridos, hoje, lamentavelmente, virou um hábito pernicioso dizer que, quando você prega a respeito de reprovações e advertências, você está sendo perfeccionista, você está sendo um servo do maligno, você está realmente sendo, e agora a palavra em voga é dissidente. O Senhor Deus chamará os covardes também a serem julgados, meus irmãos. Aqueles que evitam falar, tratar de assuntos que são sensíveis para as pessoas porque tocam nos gostos pessoais delas. E se você recebe, eu e você recebemos essa luz e nós nos privamos de cumprir o chamado de Deus ao levar estas mensagens de reprovações e advertências, o Senhor Deus nos cobrará. Mas também ele cobrará aqueles que condenam os seus irmãos e não se dispõem a estar ali em lamentos, em choro, em compaixão por esses irmãos, por eles estarem cometendo abominações diante do Senhor. Então, meus irmãos, se nós não vivermos a plenitude do cristianismo, a plenitude da vida de Cristo, de fato, nós seremos incapazes de cumprir essa parte que está aqui em amarelo, destacada aí. E antes, nós não seremos distinguidos do mundo pela angústia da nossa alma em prol daqueles que ainda jazem em trevas, mesmo como adventistas do sétimo dia. Ao passo que outros procuram lançar uma capa sobre o mal existente e desculpam a grande impiedade reinante em toda parte, os que têm zelo pela honra de Deus e amor pelas almas não se calarão a fim de granjear o favor de ninguém. A pergunta é: você tem se calado para não se queimar? Para que a sua reputação permaneça tranquila? Você permaneça como alguém sendo chamado nos púlpitos para pregar? Entende, meus irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui? Aqueles que têm zelo pela honra de Deus e amor pelas almas não se calarão a fim de granjear o favor de ninguém. Sua alma justa, aflige-se dia a dia pelas obras e costumes profanos dos ímpios. Quem são ímpios, queridos? Ímpios são aqueles que conhecem a verdade, têm a luz da verdade, mas não a vivem de forma consciente, ok? Esses são ímpios. São impotentes, a alma justa dessas pessoas que nós lemos agora há pouco, são impotentes para deter a impetuosa torrente de iniquidade, e assim se enchem de dor e sobressalto, de santa indignação. E agora, muita atenção, lamentam diante de Deus o verem a religião desprezada, aonde, meus queridos? Nos próprios lares daqueles que receberam grande luz. Eu queria falar agora para os esposos. Esposo, marido, sacerdote. Você é o Cristo terreno da sua esposa e dos seus filhos. Como você tem exercido este sacerdócio? Quero falar agora com as esposas. Queridas, vocês foram chamadas por Deus para serem as ajudadoras do sacerdote dos lares. Você tem respeitado o seu marido como um homem? Como homem? Você tem honrado o seu esposo diante dos seus filhos, não proferindo nenhuma palavra depreciatória do caráter ou da conduta do seu esposo, por mais que ele erre?
Você tem honrado o seu esposo ao ser o túmulo das faltas do seu esposo, preservando a imagem dele, por mais que ele cometa erros e por mais que ele seja injusto às vezes. Você tem preservado e protegido a imagem do seu esposo para as pessoas fora do seu lar e na sua família. E eu queria falar com os filhos. Você que é filho e filha, você tem olhado para as faltas cometidas do seu pai e da sua mãe. E você tem se disposto a ajudá-los na sua caminhada cristã e compreendido o peso terrível que pesa sobre os ombros deles, ao conduzir a família rumo ao céu. Vocês têm honrado o pai e a mãe de vocês, sendo filhos segundo o coração de Jesus? Queridos, os lares dos adventistas do sétimo dia têm desonrado grandemente ao Senhor. Os lares daqueles que receberam grande luz estão sendo a fonte de iniquidade da Igreja de Deus. Lamentam-se e afligem sua alma porque se encontram na igreja orgulho, avareza, egoísmo e engano quase de toda espécie. O Espírito de Deus, que impulsiona a aceitar, é reprovado, espezinhado. O que quer dizer espezinhado? Eu coloquei esse entre colchetes, são minhas palavras. Espezinhado quer dizer ofendido, pisado, desprezado. O Espírito de Deus, que é o único capaz de nos conduzir a Cristo e a uma vida renovada em Cristo, é reprovado, espezinhado, ao passo que os servos de Satanás triunfam. E eu queria destacar que a igreja aqui, a igreja de Deus, a gente está falando, claro, da igreja adventista do sétimo dia, sim, porque aqui tem mais luz. Foi Deus que nos levantou para isso. Mas o conceito de igreja é este aqui. Deus possui uma igreja e não é uma catedral, nem uma igreja oficialmente estabelecida, não é uma placa, um CNPJ, nem as diversas denominações, mas sim o povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Esta é a igreja de Deus. Deus é desonrado, olha a consequência. A verdade é tornada de nenhum efeito. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual e nem chora pelos pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. O Senhor comissiona, então, os seus mensageiros, os homens que têm as armas destruidoras na mão. Queridos, nós já vimos em Ezequiel, e Ezequiel, ele nos traz um momento em que isso tudo vai ficar muito crítico. A narrativa ela vai subindo assim, a narrativa bíblica. Vem no capítulo 8, vai, e atinge o clímax, o ápice, que é quando o Senhor Deus chama os homens com as armas destruidoras na mão, e ele dá uma ordem, juntamente com o homem com tinteiro de escrivão à sua cintura. Mas o que é importante? A característica do povo de Deus que vai ser selado e guardado no celeiro, protegido durante as pragas, que dará o alto clamor. Essa classe, ela tem uma característica. Ela se entristece pelo seu próprio declínio espiritual e ela chora sobre os pecados dos outros. Estes receberão o selo. Passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens e virgens, e meninos e mulheres até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Nós já comentamos isso, eu não vou me deter mais aqui, mas olhe só. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses
espirituais do povo haviam traído o seu depósito. Somos nós. O Senhor está dizendo que os anciãos, a liderança dele, traiu o depósito. Por quê? Porque eles foram infiéis com relação aos interesses espirituais do povo e se tornaram pedra de tropeço para o Senhor, para o povo do Senhor. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. É o que dizem muitos atualmente. Estas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade. Então, queridos, quando vem um líder, seja o líder de um lar, seja o líder de um ministério, seja o líder da igreja oficialmente estabelecida, e dizem, os tempos mudaram, essa frase fortalece a incredulidade do povo. E dizem, o Senhor não fará bem nem mal, é demasiado misericordioso para visitar seu povo em juízos. O Senhor. Já pensou o que é isso? No que as pessoas se apoiam, estas pessoas que estão sendo descritas aqui por Deus, no que elas nos apoiam? No amor de Deus, na sua misericórdia. Só que a balança de Deus, ela não é composta apenas de misericórdia. Ela é composta também de justiça. Não é verdade? Assim, paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens e crianças todos perecerão juntos. Queridos, a minha e a sua responsabilidade diante desta mensagem é tremenda, é tremendamente grande. Não podemos ser cães mudos que não querem ladrar. Sejamos os principais admoestadores nos nossos lares. A religião não pode ser, a verdadeira religião não pode ser desprezada nos nossos lares. Mas o Senhor Deus nos disse que haviam piores pecados. E que piores pecados são esses? As abominações, é a serva do Senhor que nos diz isso. As abominações pelas quais os fiéis suspiravam e gemiam, era tudo quanto podia ser discernido por olhos finitos. Mas os pecados, incomparavelmente piores, os que provocavam o zelo de um Deus puro e santo, achavam-se o quê? Encobertos. Encobertos. O grande esquadrinhador dos corações sabe todo o pecado cometido secretamente pelos obreiros da iniquidade. Essas pessoas chegam a sentir-se seguras em seus enganos e, por causa da longanimidade divina, lembram de Eva, o contato de Eva com Satanás? Satanás disse o que para Eva? O Senhor Deus não disse para você que se comesse desse fruto, você morreria? Mas olha aqui, morde. Eu estou comendo e eu não morri. A mesma coisa acontece, queridos. As estratégias do maligno não mudam, elas só mudam de roupagem, mas elas são as mesmas. Por causa da longanimidade divina, dizem que o Senhor não vê. E depois procedem como se ele houvesse abandonado a terra. Ele, porém, descobrir-lhes-á a hipocrisia e revelará perante outros os pecados que ocultavam com tanto cuidado. Esse momento vai chegar.
nenhuma superioridade de classe, nenhuma dignidade ou nenhuma sabedoria humana, nenhuma posição em serviço sagrado guardará os homens de sacrificar o princípio quando abandonados a seu próprio enganoso coração. E aí eu faço uma pergunta também para a reflexão. Como anda a sua comunhão com Deus? Como anda a sua submissão à perfeita, boa, santa vontade de Cristo? O nosso coração é enganoso. Não podemos permitir que ele reine. Aqueles que têm sido considerados como dignos e justos demonstram-se considerados queridos por olhos finitos, por seres humanos. Ah, pregador tal. Ah, irmã Cleuma, uma mulher de Deus. Não diga isso. Nunca diga isso. Porque quem sabe se eu sou ou não uma mulher de Deus são as pessoas que vivem comigo no meu lar. Vocês não sabem. Nunca digam que um pastor é um homem de Deus. Não elogiem, tem textos da irmã White sobre isso. Não elogiem um pastor e nenhum pregador na frente dele. Nunca. Porque, meus irmãos, é o maior desserviço que você e eu podemos prestar a alguém, é elogiá-lo. Nós somos pó e não merecemos nada do Senhor. O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que um dever. Um dever. E que se eu não fizer, Deus vai me cobrar. Da luz que Ele está me dando, Ele me chama para eu compartilhar. Por isso eu estou aqui com vocês. Aqueles que têm sido considerados como dignos e justos, diz aqui o texto, por homens finitos, demonstram-se cabeças de facção na apostasia. Olha só, o Senhor Deus está falando de liderança, pessoas que são consideradas pelos irmãos de fé e exemplos na indiferença e no abuso das misericórdias de Deus no secreto. Não esqueçamos, nós não podemos perder de vista Ezequiel 8, porque Ezequiel 9 é uma consequência, é a ação do Senhor, a decisão de Deus diante do contexto terrível prévio de Ezequiel 8. Os dois não podem ser separados, então nós não podemos perder isso de vista. Ele não tolerará mais tempo seu ímpio procedimento e em sua ira trata-os sem misericórdia. Meus irmãos, o Senhor Deus tem segurado a sua ira. Ezequiel 9 encontra um paralelo em Apocalipse 7. Você pode, por gentileza, abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, para a gente entender onde está o paralelo? Abra lá, por gentileza. Apocalipse, capítulo 7. Vamos ler desde o verso 1. Você conhece, como adventista do sétimo dia, você conhece muito bem esses versos. E dizem assim, João, falando, e depois destas coisas eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Sabemos que ventos são guerras, contendas. Para que as guerras e as contendas não soprassem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, do oriente, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar. Verso 3, dizendo, não ferais, muita atenção, nem o mar, não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado, olha o anjo de escrivão à cintura, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. Ezequiel, capítulo 9, verso 4. E eu ouvi o número daqueles que foram selados. E foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Entende o paralelo? Meus irmãos, agora é o tempo de preparar-nos. Continue a leitura comigo.
O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Meus irmãos, todos os anos que eu fiz esse estudo, e eu tenho pregado essa mensagem desde 2010, eu lembro a data que eu preguei esta mensagem pela primeira vez na minha vida. 8 de dezembro de 2010, não. 8 de dezembro de 2012. Foi a primeira vez que eu preguei esta mensagem. Não com muito mais detalhes, mas aqui nós estamos estudando mais rapidamente. Meus irmãos, eu pregava de forma legalista este conteúdo, este texto, este assunto, este tema vital para nós. Porque eu parava bem aqui. E eu sofri por muito tempo, Senhor, como eu não vou ser uma mulher impura? Como eu não vou ser cobiçosa? Como eu não vou ser amante do mundo? Como eu não terei língua falsa e nem coração enganoso? Senhor, quando eu olho para mim, eu não consigo. Como eu vou ser imaculada diante de Deus? É impossível. É impossível para mim e para você sermos isso aqui, por nossas próprias forças. Impossível. O que nos aguarda é o lago de fogo, por nossas próprias forças. Então, agora, você, por sua própria força, é capaz de alcançar essa condição? Impossível. Impossível. E eu queria continuar, nós vamos nos aproximar do fim do nosso estudo, mas olha o que diz aqui os textos seguintes. Nossa maneira de proceder determinará se receberemos o selo do Deus vivo ou seremos abatidos pelas armas destruidoras. Entende? O que está marcado aí, meus irmãos? Nossa maneira de proceder. Lembra o que o Senhor Jesus Cristo nos disse, que a boca fala do que o coração está cheio? As nossas ações, elas são consequências do que o nosso coração está cheio. É por isso que a nossa maneira de proceder, ela vai mostrar, revelar em testemunho a todas as nações se Cristo habita em nós ou não. Se os umbrais das nossas portas espirituais estão marcadas com o sangue de Jesus. Não um Jesus ali fora para que nós sigamos o exemplo dele. Não, está ali, eu vou imitar ele lá e eu aqui. Eu vou imitar a Jesus. Não é isso. O que são as armas destruidoras? Queridos, o que estás fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que estão se unindo com o mundo estão se amoldando pelo modelo, amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Vamos avançar. Ellen White tem essa aqui, essa citação foi um achado. Ela é de Manuscript Release, não, é a carta 3, de 1900. Vamos atender a esta citação aqui? Vamos ler pausadamente para que o Espírito Santo possa agir no meu e no seu entendimento. Considere a cena descrita no 9º capítulo de Ezequiel. É crucial refletir sobre esse quadro com cuidado. Quando aqueles encarregados de defender a verdadeira religião em nosso mundo se tornam intermediários, o que é intermediários, queridos? A palavra em original em inglês quer dizer interpretador da verdade, digamos assim. Recebe uma verdade, interpreta para os demais. Um mediador, digamos assim. Se tornam intermediários, conduzindo as pessoas ao conhecimento da verdade
mas falham em demonstrar o poder transformador dessa verdade em seus próprios corações. Ou seja, quando as pessoas que estão encarregadas de defender a verdadeira religião, quando elas não vivem aquilo que elas pregam, as igrejas dos adventistas do sétimo dia correm o risco de se corromperem e, através de seus próprios comportamentos deficientes, desviarem outros. Se as pessoas dentro dos templos, nós, dentro dos templos adventistas do sétimo dia, nós não vivemos a mensagem corretamente, a verdade corretamente, nós vamos propagar o erro para outros e seremos pedras de tropeço para outros, pensando que estamos seguindo a Cristo. No entanto, o texto continua. No entanto, apesar da triste falta de uma piedade vital, existe um remanescente fiel que suspira e chora ou geme pelas abominações cometidas em uma terra que professa conhecimento e piedade. Queridos, nós estamos hoje vivendo numa época terrível, de que a luz do conhecimento de Deus, ela está plenamente descortinada para nós, adventistas do sétimo dia. Mas muitos de nós, muitos do nosso povo, têm ensinado que música gospel é música de adoração. Tem ensinado que não tem problema de usar maquiagem. E eu estou falando de coisas externas, porque essas coisas externas revelam o que tem no coração, a vaidade, a sujeira do coração humano. E por que eu falo vaidade? Tudo é vaidade, diz o sábio Salomão em Eclesiastes. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. O vestuário impróprio, maquiagem, unha pintada, são apegos terríveis que são. E quando a gente vive, a gente adquire uma proeminência, a gente passa a ser visualizado pelas pessoas, a nossa conduta ela passa a ser imitada. É por isso que quando as pessoas... eu tenho um grupo de modéstia chamado Adornados por Cristo, Princípios da Verdadeira Modéstia Cristã. Quando as pessoas entram no meu privado e perguntam assim, irmã, pode usar saia assim, assim? Pode usar sapato assim, assim, salto alto e tudo mais? Sim, irmã, quem sou eu para lhe dizer o que pode e o que não pode? É entre você e Deus. Se você conhecer o princípio de pureza e de discrição, de recato, que o Senhor nos revela na sua palavra, você não precisa de nenhum ser humano para dizer você como você deve se vestir. Eu não posso lhe dizer isso. Estude o princípio. É o que eu estou te dizendo agora, meu irmão e minha irmã. Estude o princípio. E nenhum ser humano vai precisar te dizer pode ou não pode, faça ou não faça. É o próprio Deus quem vai lhe dizer. Então, aqui está dizendo, Deus está nos dizendo que os adventistas do sétimo dia correm pela sua falta de piedade vital, pela falta de viver Cristo. Como diz Gálatas 2:20, já estou crucificado por Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, por falta de viver essa verdade, os adventistas do sétimo dia têm tido comportamentos deficientes. Mas no meio desse gigante mundo dos adventistas do sétimo dia, existe um remanescente fiel que faz o quê? Suspira e chora pelas abominações cometidas em uma terra que professa conhecimento e piedade, que está cega à sua própria condição. O texto continua. Irmãos, e isso aqui é gravíssimo. Leia comigo. Deus já está registrando alguns casos como incuráveis. Agora, está entregue aos ídolos, deixa-o, diz o Senhor em Oséias 4:17. O tempo está próximo para o início da obra de juízo de Deus em seu santuário. Deus mesmo está traçando agora a linha divisória. Ele, o Senhor, diz, pois também quanto a mim não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles. De quem?
dos adventistas do sétimo dia, que tem grande luz, farei recair o seu caminho. Com que cuidado esta obra deveria ser feita em cada alma que está se esforçando pela vida eterna, meus irmãos? E a pergunta que eu deixo agora. Os meus estudos, irmãos, paravam bem aqui. Os meus estudos do selamento legalistas. Agora você tem que se tornar imaculado. Você não pode, você tem que se tornar santo diante de Deus. Não pode pensar isso, não pode aquilo. Mas o Senhor Deus tem me revelado que não é. Agora, a parte prática de como ser selado. O Senhor Deus tem me ensinado isso. E aqui eu já deixo um convite a você. Acompanhe os nossos estudos de Romanos, bíblicos, são estudos de Bíblia. Aos domingos, 15h. Estão lá no meu canal, já na playlist Romanos pela Fé. Estamos estudando o segredo de Deus a colocar tudo isso em prática e a não sermos abatidos pelas armas destruidoras, mas sim recebermos em nossas frontes o selo de Deus. Então vamos agora, eu peguei um pouco de tudo que nós temos estudado em Romanos e a gente vai ver agora. Estudos em Romanos, pelo pastor Wegener, na página 29, que foi levantado por Deus em 1888, assim como Alonso Jones, juntamente com Ellen White, o trio que Deus levantou para nos trazer a mais preciosa mensagem. Wegener escreveu o seguinte: há apenas uma coisa neste mundo de que o homem precisa. E o que é? Para ser selado? A justificação. E a justificação é um fato, não é uma teoria. É o evangelho. Está aqui, meus irmãos. A justificação. Aquilo que não conduz à justiça é inútil e não é digno de ser pregado. Por que eu estou pregando sobre o selamento aqui, estudando sobre o selamento com os meus irmãos? Porque é digno de ser pregado este tema juntamente com outros, com a justiça, o tema da justiça de Cristo pela fé. A justiça, o texto continua, só pode ser alcançada por meio da fé. Consequentemente, todas as coisas dignas de serem pregadas devem conduzir à justificação pela fé. Meus irmãos, esta série de estudos se chama Põe Tua Casa em Ordem. E este é o primeiro estudo que nós estamos fazendo da série Põe Tua Casa em Ordem. Estamos estudando o selamento. Faremos outros estudos e não vamos mais parar. Queridos, que o Senhor Jesus Cristo fortaleça você. Por quê? Porque no livro Fé em Obras nos diz o seguinte, que Deus requer que confessemos os nossos pecados e perante Ele humilhemos o coração. Devemos, porém, ao mesmo tempo que fazemos tudo isso, confessemos e nos humilhemos, ao mesmo tempo devemos ter confiança nele como um terno Pai, que não abandona aqueles que nele põem a confiança. Cristo, ele é o poder para nos fazer vitoriosos. Quando, então, o Senhor contemplar o anjo com tinteiro de escrivão à cintura, quando ele nos contemplar, verá não o vestido de folhas de figueira, que simboliza a nudez e a deformidade do pecado, mas ele verá as próprias vestes de Cristo, de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. E nos estudos em Romanos, nós entendemos claramente como essa obediência perfeita, ela acontece de forma prática. Prática, meus irmãos. A obra de Deus ainda não foi terminada, sabe por quê? Porque você e eu ainda nos relacionamos com o pecado. Lembram que Ezequiel fala que o comentário de Ezequiel 9, da serva do Senhor, diz que pecados infinitamente piores. Que, olhe, aqueles pecados que eram cometidos eram pecados que podiam ser discernidos por olhos finitos, por mim e por você claramente.
Mas ela ressalta que pecados infinitamente piores estavam sendo cometidos e estavam recebendo uma capa de disfarce sobre eles. Eu trouxe alguns aqui para vocês. Impaciência com o filho, com o esposo e com a esposa, com o pai e com a mãe, com o irmão e com a irmã. Orgulho, inveja, maus pensamentos, raiva, julgar os outros, crítica, hipocrisia, cobiça, fofoca. Você sabe uma fofoca de crente? Com uma roupagem, uma capa por cima? Irmã Cleuma, eu gostaria de pedir oração por fulana de tal. Ela tem adulterado, ou então ela tem agido, ela tem, é, ela tem falado muito mal das pessoas, e ela precisa de conversão. Isso é fofoca, meus irmãos. Isso é fofoca de crente. Com uma roupagem de que a pessoa está se importando com a outra. Não faça isso. Que eu e você não façamos isso. Estamos sendo servos de Belial. E é uma oração abominável essa que está sendo feita ao Senhor. Então, meus irmãos, o que acontece comigo e com você? Nós temos muita religiosidade, mas não somos seguidores de Cristo. E pelo fato de termos muita religiosidade e de não sermos seguidores de Cristo, nós temos pouco poder. Pouco poder. O selamento, ele envolve uma guerra da natureza carnal com a natureza espiritual. E qual é o maior problema dessa guerra? Acompanhe aí. A natureza carnal, o maior problema dessa guerra é que a natureza carnal ela tem capacidade de parecer espiritual. É por isso que o Senhor diz em Ezequiel 9, matai velhos, virgens, crianças, mulheres, todos. É por isso que o Senhor Deus diz isso, porque a natureza carnal tem imperado em todos. Esta citação de Parábolas de Jesus, página 69, é muito conhecida no povo que professa a verdade presente. Queridos, a verdade presente ela se torna legalista sem a justiça de Cristo, pela fé. Então, eu li muitas vezes isso e eu me angustiava porque eu não conseguia. Senhor, eu não consigo, Cleuma, eu não consigo fazer isso. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Amém. É isso que Cristo aguarda. Quando o caráter de Cristo se produzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seja. De Senhor, este coração, Senhor, não consegue, Pai, eu não consigo. Cá estou eu, falando novamente isso para o meu esposo, falando novamente isso para o meu filho. Cá estou eu pensando isso do irmão e da irmã que me manda essa mensagem, falando pela 10ª vez a mesma coisa. Entende? Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo estaria o mundo todo semeado com a semente do evangelho. Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria a recolher o precioso grão. Queridos, Cristo não virá recolher o precioso grão, porque eu e você, por nós mesmos, somos incapazes de reproduzir o caráter de Cristo. Somos incapazes de sermos selados por nossas próprias forças. Nós não conseguimos. Onde está a parte humana de todo esse processo? Apenas isso. A nossa única parte no processo do selamento é essa aqui. Render à vontade. Render à vontade. Humilhando-nos. Humilhando o nosso coração. Vigiando a nós mesmos e não os outros. Rendendo, humilhando, arrependendo, confessando, perdoando. Justiça pela fé é perdão pela fé. Meus irmãos, vamos entender melhor este tema importante para que nós sejamos selados para o celeiro celestial. Estaremos seguros, somente estaremos seguros quando as armas destruidoras passarem pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, se as nossas testas
estiverem marcadas com a justiça de Cristo pela fé. Nós precisamos entender melhor, meus irmãos. Nós precisamos nos render. Rendição da vontade. Eu convido os meus irmãos a estudarem junto comigo Romanos. Está lá já no canal Cleuma Nascimento, canal evangelístico de pregação da verdade. Então, meus irmãos, por favor, estudem como viver de forma prática a vida de Cristo pela fé. É só assim que eu e você seremos selados. Não há outra forma. Nós vamos orar agora. Depois da oração, nós vamos... eu vou ter um tempo para conversar com quem desejar. E vou parar a gravação. Por favor, que essa mensagem ela não pare aqui. Compartilhe com outras pessoas. E vamos ser missionários verdadeiros, verdadeiramente convertidos. Vamos orar? Assim como estamos. Pai Santo, bondoso Senhor, não somos capazes de nos salvar. Estamos na pior condição possível, Pai, que é a condição de desamparo. Contudo, o Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E reivindicamos esta promessa agora, neste momento, para que ela se cumpra na nossa vida. Salva-nos de nós mesmos e ajuda-nos, Senhor, a vivermos a vida de Jesus, para quando o Senhor nos contemplar, o Senhor não veja as folhas de figueira do nosso pecado, da nossa justiça própria, mas que nós permitamos que o nosso coração seja completamente lavado da justiça própria e que somente Cristo habite em nós. Sela-nos, Senhor, para o Senhor e para o alto. Não permitas que nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita. Tem compaixão de mim, da minha família, dos meus irmãos que aqui estão e da família deles também, bem como de todos os teus fiéis e sinceros, o teu remanescente espalhado por todo o mundo. Obrigada por nos ouvir, Senhor, e por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.